Olá, pessoal, e mais um Podgat, hoje com uma presença ilustre, o presidente da Rede Mário Gatti, Dr. Sérgio Bisoni. Uma presença aqui disputada, o horário dele extremamente raro, né? E nós agradecemos muito que o senhor possa ter vindo aqui, dar essa entrevista e contar um pouco da história do hospital, o senhor que está aqui há muitos anos, né, doutor Sérgio? Não, é um prazer estar aqui em primeiro lugar, contar a história. É uma história que faz parte de Campinas, na verdade, né? E, obviamente, é uma história sob o ponto de vista pessoal, né? Não é uma história completa, mas vamos lá, vamos tentar traduzir um pouco para vocês aqui. O senhor está aqui, deixa eu só puxar aqui para não... O senhor está aqui no hospital desde quando? A situação é a seguinte, eu vim para Campinas na década de 60 fazer colégio, estudei fora, me formei em Jundiaí e vim fazer residência em Campinas. Então eu comecei a frequentar o Mário Gatti, na verdade, em 1977. Exatamente dia 1º de dezembro de 77 eu pisei a primeira vez aqui. Você está fazendo quantos anos? Eu não sou bom de matemática não, mas tem... Eu me formei em 76, então foi um ano e pouco depois. Então isso daí nós vamos para 47 47 anos. Uma vida. E naquela época, quando o senhor veio aqui para o Mário Gatti fazer a residência aqui... Não, né? não foi bem assim. Eu fazia residência na Casa de Saúde e o Mário Gatti era um anexo da residência. A gente fazia lá e aqui. Bem no início, o Mário Gatti, salvo engano, começou em 74, tanto é que vai fazer 50 anos esse ano. Então ele estava bem no comecinho e o chefe do serviço lá da Casa de Saúde era Antônio Gulhota. E ele começou aqui praticamente sozinho. O prefeito, à época, convidou para ele assumir o serviço de urologia. E eu era na verdade, a gente chamava de residência, mas era um estágio. Na época nem existia residência nos modelos que tem hoje. E esse estágio a gente fazia, era credenciado pela Sociedade Brasileira de Urologia, e eu vim para cá para começar a trabalhar. Eu era praticamente um R1. E Campinas era... Mário Gatti ficava... Não, era assim, Campinas, tem uma ideia, devia ter em torno de 400 mil habitantes, talvez um pouquinho mais. Na década de 60 tinha 350, né, 10 anos depois devia ter perto de 400 mil habitantes. O hospital hoje, que é considerado zona central da cidade, era um pouco mais afastado? Bom, para você ter uma ideia, a Avenida das Amoreiras, depois da Anhanguera, que era terra. Eram chácaras e sítios, olarias que a gente... Onde tem Ouro Verde hoje, nem existia, era terra, um sítio, zona rural realmente. E aí o senhor ficava na casa de saúde, vinha para cá? Ficava na casa de saúde e vinha para cá. Aí tinha o seguinte esquema, tinha o pessoal da cirurgia geral aqui, que ficava no Mário Gatti. Então quem ficou na urologia, o doutor Zé Pedro Bressan. Então comecei eu, depois o Zé Pedro Bressan e depois o Antônio Tobar. Luiz Antônio Tobar, na verdade. E a gente vinha aqui, era prioritariamente na casa de saúde o nosso trabalho, e a gente vinha atender as urgências aqui. Como é que era o hospital naquela época? Eu ouço muito por aí que o hospital era uma biblioteca. Não, na verdade é o seguinte, acho que a história é essa, tem que ser confirmada. Só fazer um adendo. Eu tive a preocupação, agora que eu assumi a Rede Mário Gatti em 2021, de resgatar a memória. Eu gosto muito de história, eu acho que a história é importante. A gente não pode prescindir da história, seja boa, seja ruim, ela tem que ser contada. E eu organizei um grupo, espero que agora nesse ano, que dia 14 de julho, dia de Campinas, faz 50 anos o Mário Gatti, que ele foi inaugurado pelo presidente Geisel, exatamente nesse dia. Eu gostaria de inaugurar um memorial, contar a história do hospital, quem foi presidente, todos os serviços, o desenvolvimento, porque era Mário Gatti, agora nós estamos na rede Mário Gatti. Mas isso é uma história. Então, quando eu vim para cá, como é que foi contada essa história para mim? Existia o Sandu, que era o serviço de atendimento à época, a partir da década de 50, acho que ele começou a funcionar. E ele ficou pequeno, ele funcionava na rua José Paulino. Sim, e aí o prefeito à época, acho que era o Francisco Amaral, não, o prefeito à época era o Lauro Pérez Gonçalves. Ele fez ia ser feita uma biblioteca aqui. Então, o prédio do Mário Gatti, ele tem a forma de piano. Isso. E quando foi feito, eles descobriram a necessidade de um serviço de urgência muito mais robusto do que o que existia. Então, eles aproveitaram o prédio e fizeram o Hospital Mário Gatti. Foi assim que ele começou, eu sempre brinco. Era um hospital sem janela. Porque ele foi desenhado por um arquiteto na forma de piano para ter ar-condicionado central em todas as áreas, climatizado, na verdade. Daí virou um hospital. Você pode imaginar os puxadinhos, as improvisações que foram feitas para virar um hospital. Desde então, aquela época, onde é hoje, para que a população saiba, onde é hoje o pronto-socorro atual, o antigo pronto-socorro infantil, a UTI... Era assim, existe o prédio de hoje, que é aquele na forma de piano, que todo mundo conhece, de mármore ali, que era o pronto-socorro, eram as enfermarias e era o centro cirúrgico.
Então, o pronto-socorro funcionava na frente e o resto na parte de trás. Aí, com o correr do tempo, não vou lembrar exatamente, mas foi na década de 80 para frente, foi feito o prédio administrativo, que é esse que nós estamos hoje aqui, e depois aí foi expandindo, né? Foi feito a oncologia, enfim. A diretoria foi lá para cima, lá para a rua de cima, enfim. Ficou onde hoje é ao lado do Mário Gatim. As reformas foram muitas nesse correr dos 50 anos. Mas primeiro, durante seguramente 15 anos, ele ficou naquele prédio que seria uma biblioteca. Isso é muito interessante. Tanto é que janelas foram abertas lá depois de 6, 7 anos de funcionamento. Você imagina um hospital sem janela, dificuldade. E hoje a necessidade de ampliação cada dia maior, porque Campinas cresceu muito. Eu estou falando, ele tinha 450 mil habitantes. Você imagina, hoje tem 1.200.000 praticamente. E não é só isso, Campinas é referência regional. Então, um número enorme de pessoas vem a Campinas para se tratar. E ela sempre foi famosa na área hospitalar, né? A verdade é essa. Naquela época, Campinas, o Mário Gatti especificamente, já tinha esse viés de atender as cidades da região? Não, ele começou pequeno, ele começou modesto, era um hospital... Veja bem, não tinha nem SUS, só para você ter uma ideia. Então, era um serviço de atendimento público. E o que você tinha para atendimento público aqui? Era INPS. Então, a Casa de Saúde era muito forte no INPS, a Santa Casa de Campinas, a Irmandade, né? E daí o Mário Gatti, praticamente era isso. Não tinha PUC, não tinha PUC, começou depois disso. A região da PUC não devia ser mato também, né? Não, a PUC era central, que todo mundo conhece, o prédio Pátio dos Leões, era tudo ali. Quando foi feita a Faculdade de Medicina, foi aberto o Hospital da PUC, que era um hospital feito por um médico que faleceu, e ele vendeu para a PUC. Então, não chegou a funcionar para iniciativa privada, mas ele foi feito para um hospital privado. E hoje, como é que o senhor vê essa necessidade? O Mário Gatti cresceu tanto, e a cidade também, e houve a necessidade em algum momento de unir essas forças para gerenciar, né? A evolução do mundo aconteceu assim, por exemplo, o Mário Gatti começou a ficar grande, então ele começou, como eu falei, tinha a estágio, né, de urologia, então funcionava muito com estagiários aqui, muito, então praticamente todas as especialidades tinham chefias, e vou chamar de residente, porque no fundo era uma residência de uma maneira diferente. Qual que era a diferença? A gente trabalhava o dia inteiro realmente, era residência, morava nos hospitais que trabalhava. O nome é bem apropriado. Não tinha salário, a gente ganhava por serviço prestado. E como é que funcionava o Mário Gatti na época? A gente dava um plantão para o residente e ganhar algum dinheiro. Então, além do que ele trabalhava, ele tinha que dar um plantão para ganhar um salário. E todo mundo viveu bem assim, não teve muito problema. Mas foi crescendo, óbvio, o serviço desse porte, ele foi se ampliando, a população começou a ficar necessitada desse serviço. À medida que se oferece, você tem ampliação do serviço. E sempre teve médicos no corpo clínico muito bom, porque era assim, uma indicação política. O prefeito que entrava conhecia os médicos do Vera Cruz, os médicos da Casa de Saúde, médico da Unicamp. O pessoal vinha para cá ter uma chefia. Às vezes era o médico, era assistente no lugar, ou tinha um serviço menor e queria um serviço de acesso para a população, na verdade. Então, todos esses médicos, a maioria, Vera Cruz, Casa de Saúde, Irmandade, lá, que era o Irmãos Penteado, eram médicos que atendiam convênios e particulares. Então, na disponibilidade de um serviço público, todo mundo queria também ter uma porta para isso, que sempre, o médico em geral gosta desse tipo de atendimento, e é importante para movimentar realmente o serviço, e treinamento é espetacular, né? Então, isso sempre foi feito. Anos depois, eu tive a oportunidade de participar quando o Dário, que é o atual prefeito de Campinas, assumiu a presidência do Mário Gatti. Ele assumiu a presidência, salvo engano, com 30 anos de idade, 29, 30. Jovem. E eu insistia sempre, eu já tinha terminado a residência, eu sempre com a minha mania de organizar as coisas, né? Um grupo de médicos, começamos a forçar para ter uma regulamentação dessa residência. Porque o que acontecia? O pessoal ganhava um plantão, por exemplo, para a porta, só que eles terminavam a residência e ninguém queria largar o plantão. Aí começou a época veio o SUS, começou a organizar o SUS, na década de 80, 84. Aí precisou os concursos para entrar aqui. Daí começou, não podia mais nomeação no pronto-socorro, tinha que ter concursado. Então nós começamos a pensar em criar a residência que veio nos moldes americanos, implantado em São Paulo, na Unicamp e tal, nós começamos praticamente a copiar. Então passou do modelo de credenciado pelas sociedades de especialidade, sociedade de urologia, vascular, plástica, cirurgia geral, etc., para cirurgia credenciado pelo MEC.
Então, eu participei, eu mais um grupo de médicos, participamos dessa organização. O Dário estimulou demais para que isso fosse feito, e a residência aqui foi oficializada na gestão do Dário. Deu um Isso é trabalho, que ano? entre 92 e 95. E deu um trabalho danado, porque nós tivemos que negociar com a Câmara, teve que abrir. É uma característica trabalhista, por exemplo, era um funcionário público que não tinha estabilidade. Depois de 2, 3 ou 4 anos, dependendo da residência, tinha que ser desconectado do serviço, desligado do serviço. Então, isso foi interessante. O modelo nós ajudamos a montar. Começou com as especialidades, cirurgia geral, sem as especialidades, cirurgia geral, pediatria e clínica médica. No ano seguinte, pegamos as que já estavam estruturadas, urologia, vascular, plástica. Não tinha oncologia específica, cada especialidade fazia a parte oncológica. E a partir daí nós conseguimos vagas da prefeitura, 82 vagas, e começamos a dar salário para esse pessoal. Então saiu em diário oficial. Então, e eu montei a primeira Coreme daqui. Eu, durante 6 meses, assumi interinamente, fizemos o estatuto da Coreme, depois de 6 meses eu fiz uma eleição para que rodasse naturalmente. Nessa eleição, a primeira presidente eleita foi a doutora Sandra Pedroso de Moraes, a proctologista. A proctologia era muito forte aqui também, as patologias intestinais, né? E assim foi correndo, a coisa foi evoluindo, foi ampliando, e hoje você vê, nós temos, outro dia eu fiz uma conta, nós temos quase 118 residentes. Na prefeitura de São Paulo tem 220 residentes, então uma coisa ficou bastante grande. Eu acho que eu, quando ouvia falar do Marugate, eu fazia mestrado em São Paulo e ninguém conhecia o Marugate, né? E só que eu começava a ouvir falar do pessoal operando, vai fazer lá, vai fazer lá. E vim para cá, foi ótimo. E hoje você vê, anos depois, esse viés educacional do hospital que muita gente da população não desconhece completamente isso. É interessante, porque eu vim para cá, como eu falei, em dezembro de 70. Na verdade, eu comecei a trabalhar em 78 aqui, tá? Em 88, eu passei a coordenar o serviço aqui. Então, eu já estava com residência feita, tudo, título de especialista, etc. e tal. Comecei a coordenar aqui. E você tem uma ideia, como eu falei inicialmente, nós éramos em 3 urologistas, tocávamos serviço. Hoje nós temos 14 urologistas e mais 9 residentes no serviço. Então o negócio ampliou. Isso pode reproduzir para as outras especialidades também. É uma evolução do mundo, não adianta. E eu recebi outro dia uma postagem de um ex-residente da urologia que foi premiado internacionalmente. Acontece com outras especialidades também. Vários profissionais, se não todos, formados pela Rede Marugate, atuando por todo o Brasil, sem exceção de estado. Isso é muito gratificante, porque eu me aposentei em 2016 aqui. Quando eu me aposentei, eu fiz uma conta, tinham 108 residentes da urologia formados. Obviamente, teve presidente da Sociedade Brasileira, foi residente nosso, teve quem fez a parte internacional, porque nós tínhamos convênios, veja bem, primeiro, um convênio que nós fizemos aqui, que eu achei sempre muito interessante, é de transplante renal com o Hospital São Paulo, com a Unifesp, que tem a maior produção de transplante de rim, que eu saiba, a terceira do mundo, para ter uma ideia. Então, lá sempre foi muito. Depois nós fizemos convênio com Bolonha, com a Itália, tivemos convênio com a França. Então, volta e meia, a gente tem uns convênios internacionais que, quando o pessoal termina a residência, alguns optam por ir até lá. Obviamente, as expensas dele, tudo. A gente só organiza o intercâmbio. Mas é muito gratificante. Então, tem de todos os matizes. Além dos premiados que você falou, talvez o prazer maior é espalhado pelo Brasil inteiro, o pessoal trabalhando bem. Eu acho que é isso que é bacana para a gente. Uma formação muito robusta, né? Então, dessa época que eu vim, a minha especialidade é bucomaxilofacial. Vim para cá e falava, ninguém sabe desse hospital. E essa evolução, e quando nós viemos aqui, já existia esse programa absolutamente estruturado, com ensino de excelente qualidade, e formando pessoas que estão pelo Brasil inteiro. É bacana, é uma evolução, e é um hospital público, né? Quer dizer, você vê um hospital que não tem grandes recursos, mas assim, não tem como comparar quando a gente começou. Pra você ter uma ideia, tem história engraçada, a gente é obrigado a contar, né? O prefeito, depois do Lauro, acho que foi, salvo engano, foi o Francisco Amaral, ele era muito amigo do chefe do serviço, do Antônio Gulhota, o paciente, inclusive, dele.
E ele, o Gulhotta, um dia numa consulta, falou, pelo amor de Deus, me arruma um cistoscópio. Não tinha urologia aqui, não tinha cistoscópio. Urologia de Campinas, que era famosa no Brasil inteiro, por causa do Dr. Roberto Rocha Brito, que era o maior endoscopista internacionalmente conhecido. E primeiro, você tem uma ideia, precisou um ano de serviço para a gente conseguir um cistoscópio. Hoje o que a gente tem de equipamento aqui é um troço fantástico, né? Talvez eu tenha tanto quanto os hospitais de privados de Campinas. De grande porte. Né? E Campinas sempre foi famosa na área médica. Aí chega a segunda pergunta que você me fez. Tinha muita gente de fora. Ao longo do tempo começou a vir muita gente de fora, porque o Penido Burnier já era famosíssimo desde a década de 40. O Hospital Veracruz, por conta do Roberto Rocha Brito, era famosíssimo desde a década de 40 também. A Casa de Saúde tinha muita gente de fora, de sul de Minas, Paraná, Mato Grosso. Então a gente sempre atendeu o interior de São Paulo inteiro. Então Campinas sempre foi uma referência. Aí quando começou a ganhar robustez ao Hospital Mário Gatti, aí começou a vir gente de fora também, né? E hoje a residência não está vinculada apenas ao Hospital Mário Gatti, né? Aí ao longo do tempo mudou. Como eu falei, em 2016 eu me aposentei. Em 2018 teve um problema que todo mundo conhece aí no Hospital Ouro Verde, foi uma confusão toda por conta de uma empresa que assumiu e criou 1000 problemas lá, que foi obrigado. Por conta disso, foi pensado e foi executado entre 2018 e 2019 a formação da rede Mário Gatti. O que foi? O Hospital Mário Gatti deu um apoio ao Hospital Ouro Verde, que havia sido inaugurado em 2008. Nós estamos falando de 2018. E ele estava quase colapsando por má gestão. Então, o Hospital Mário Gatti foi obrigado a acudir, tirar inclusive medicamentos, insumos daqui, para não deixar o hospital fechar, porque quando ele colapsou praticamente, está cheio de doente. Então, foi uma atitude desesperada. O pessoal conta, eu não participei exatamente desse momento, mas conta que foi uma trabalheira absurda durante 1 ano e meio até estabilizar o Ouro Verde. E aí Ouro Verde, obviamente, pelo tamanho, pelo porte, tem quase que uma vida própria. Mas qual foi a grande, que eu acho uma grande vantagem? Isso é uma discussão em aberto. A rede Mário Gatti, ela trabalha em escala, então ela cuida da medicação, higiene, alimentação, roupa, limpeza, tudo isso daí de todas as redes. E qual foi outro ganho? Além do Hospital Ouro Verde, nós ficamos com as UPAs e com o SAMU. Porque nessa época, cada UPA era de uma região, de uma regional da Secretaria de Saúde. E cada uma tinha uma direção, não era uma direção única. Então, a grande vantagem da rede Mário Gatti que eu vejo, primeiro, é trabalhar em escala. Segundo, ter uma conduta mais ou menos padrão para todas essas unidades de urgência e emergência. E trabalhar praticamente unida, em paralelo com a Secretaria de Saúde, que cuida da saúde básica e todas as outras referências. Foi um modelo diferente, não é comum você ver esse modelo ainda hoje no Brasil. É um modelo passível de aperfeiçoamento, todo modelo é passível de aperfeiçoamento. Mas hoje a gente consegue trabalhar em escala. E quando eu cheguei, eu notei uma dificuldade absurda. E a gente já vem conversando isso, não é de hoje. A medicina mudou muito. Quando eu falo medicina, saúde. Ela mudou demais. Então, hoje, você não tem mais médicos dispostos, como na minha época, você entrar e ficar 38 anos trabalhando no serviço. A coisa é dinâmica hoje. O pessoal quer trabalhar num lugar, depois trabalha em outro. Ninguém quer ficar, como foi dito para mim, cara, bom, porque no tempo da UPA Campo Grande, teve médico que ficou 25 anos trabalhando lá. Ninguém mais quer ficar 25 anos trabalhando lá. E a gente tem que pensar na população. Então, no esquema que tinha de contratação de pessoal, é um esquema absolutamente caro. E as prefeituras não têm dinheiro para sustentar. Então, o que acontecia? À medida que você exonerava, saía, falecia, aposentava, você não tinha como repor de imediato. É burocrático também essa reposição, né? E era assim, enfermeiro, médico, ele tinha uma doença, um afastamento, você não tinha maneira de repor de imediato. Então, você tinha um problema muito sério. Você pagava, não tinha o profissional, a população mal atendida. Nós optamos aqui por fazer a contratação de empresas para nos fornecer RH. Então, nós continuamos com a compra de medicação, compra de alimento, tudo comprando em escala para garantir a eficiência financeira da coisa e a eficiência de qualidade. E o RH, nós contratamos postos. O que são postos? Eu quero 5 postos médicos durante o dia em determinada UPA. Se não tem um, a empresa é obrigada a colocar em 2 horas outro. Então, se ela não colocar, eu não pago.
Então, ou eu tenho serviço ou eu não pago, diferente do que acontecia. Eu não tinha o serviço e pagava. Uhum. E isso tem uma repercussão enorme para a população. Então, eu não sou absolutamente contra concurso, funcionário, eu acho que tem que ter. Eu acho que hoje o modelo que eu julgo mais correto, não quer dizer que seja o correto, isso é passível de discussão mais uma vez, é você fazer concurso de funcionários de Estado. Você contratar pessoas para controlar contrato, controlar corpo clínico, controlar o pessoal preparado para isso. É mais enxuto, custa mais barato e eu acho que é muito mais eficiente. Então, acho que esse é o modelo que está rolando. Não somos os únicos, São Paulo praticamente vive desse jeito. Tem algumas diferenças entre entregar um serviço tudo para uma OS ou serviço parcial, que nem a gente faz. Mas eu acho que tem funcionado. E eu sempre falo, o SUS é do usuário, não é do funcionário. E eu estou à vontade para falar, porque eu fui funcionário, sou aposentado e recebo como aposentado. Então, eu acho que essas mudanças são naturais, acontecem, ninguém é dono da verdade. E a grande virtude que eu acho do Mário Gatsin é preparar jovens para o SUS. E agora, de um tempo para cá, as faculdades de medicina perceberam isso e estão fazendo isso. Não adianta preparar médico para elite. Não que não deva trabalhar para elite, você tem que trabalhar para todo mundo. Mas é obrigatório que trabalhe, porque é um volume, é uma necessidade, é uma demanda que o nosso país é um país, gostemos ou não, pobre. Uhum. E nós temos que dar um serviço bem qualificado para a população. O senhor está dando um exemplo além do que nós estamos falando da residência, mas esse lado educacional que envolve também faculdades de medicina, de Não, para você ter uma enfermagem, ideia, hoje rodam em cursos torno de técnicos, né? 900 alunos por mês, ou seja, quase 9.000 por ano entre estudantes de enfermagem, técnicos de enfermagem, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeuta, médico, odontólogos, enfim. Então, nós temos desde faculdade, que são os cursos de graduação, até os cursos de pós-graduação, que são as residências médicas, a multiprofissional, que nós temos há anos aqui com eficiência muito boa, e a prefeitura agora que está desenvolvendo uma área de ensino bastante, a Secretaria de Saúde, na verdade, uma área de ensino bastante interessante com médicos da família, pessoal voltado para a necessidade de saúde básica, que eu acho absolutamente imperativo também. Doutor Sérgio, esse tempo todo que eu estou... Aliás, esse é mais um apoio que o senhor tem dado a esse lado educacional, esse perfil educacional da Rede Mário Gatti, que é criando esse canal em que médicos, enfermeiros, fonos, psicólogos vêm aqui para falar de saúde para a população. É mais uma forma de melhorar a qualidade de saúde da população. A gente tem que ser justo, cada um com suas dificuldades da sua época. Passaram inúmeros presidentes, gestores aqui no Hospital Mário Gatti inicialmente, e depois na Rede Mário Gatti. Então, cada um dentro das suas possibilidades criou alguma coisa nova. Em 2004, a gestão conseguiu, por uma intersecção entre o governo federal, municipal e o estadual, na verdade, conseguiu transformar o Hospital Mário Gatti num hospital de ensino. Então, 2004 para cá, a cada 2 ou 3 anos, eles fazem uma visita, renovam esse credenciamento e a gente recebe um dinheiro dedicado ao ensino. Razão pela qual, ao longo do tempo, além da Coreme, da Coremu, que é da multidisciplinar, multiprofissional, nós temos hoje o NEP, que é o Núcleo de Ensino e Pesquisa. Por quê? Porque tem que estar vinculado o ensino à prestação de serviço do SUS. O SUS é ensino e assistência, ou assistência. Por quê? Você tem que preparar gente de todas as matizes da área de saúde para trabalhar com o serviço público. E o Brasil é um dos poucos que tem um serviço público universalizado. E aí tira um pouquinho o discurso da gente, fala, vem muita gente de fora. Na verdade, você é obrigado a atender o SUS, que é o Brasil inteiro. E isso é um pouquinho perverso, desculpa a palavra, mas é essa. Você trabalha bem, tem mais gente para atender. É isso que eu vou chegar no ponto agora, assim. Onde que o senhor vê hoje o gargalo, né, do hospital, da rede, os pontos em que ainda precisa de mais atenção para a evolução da própria Rede Mário Gatti? Veja bem, desde que eu cheguei aqui, eu tenho ideia, isso é partilhado, não sou eu que tenho ideia, o próprio prefeito, enfim, todo mundo ligado à medicina aqui em Campinas sabe o seguinte, a cidade cresce, a região é muito grande e as dificuldades aumentam. Então você tem, por exemplo, a sorte nossa foi ter a Rede Mário Gatti durante a pandemia.
que praticamente nós transformamos o Hospital Ouro Verde no Hospital Covid. De repente, nós passamos a ter 65 UTIs dentro de um hospital, acho que era um dos maiores do Brasil com UTI. E ele respondeu muito bem, porque ele estava reorganizado. Talvez 3 anos antes teria sido um troço muito complicado. E aí vem a sequência. Quando começou a pandemia, nós começamos... Quando eu entrei, na verdade, em 2021, todo mundo achou que já tinha acabado a pandemia, estava decrescendo. Quando nós entramos, teve o repique, que foi pior que a primeira vez. E aí aconteceu o quê? Aconteceu que nós começamos a correr para onde fazer o atendimento daquele absurdo número de demanda da população doente. Começamos indo para o ambulatório do Mário Gatti, que é do outro lado da avenida, com um problema gravíssimo, não tinha rede de oxigênio lá embaixo. Aí ocorreu uma discussão dentro da prefeitura, por que esse hospital parado ao lado nosso aqui estava parado e sem ninguém. A Devisa fez 2 visitas e constatou que não tinha nem doente, nem enfermo, não tinha ninguém, estava abandonado o hospital. Abandonado não, estava fechado o hospital. Que aí, é o atual... Que hoje é o Mário Gatinho. Mas, na verdade, ele começou como um gripário. Por quê? Nós vislumbramos o seguinte, é um hospital já montado, tinha suas precariedades, óbvio, mas ele tinha rede de oxigênio, tinha uma estrutura que talvez segurasse o volume, e foi a sorte. Foi uma atitude ousada do prefeito, do secretário de saúde, do Lair Zambon, da qual eu participei também, de requisitar esse hospital. Eles estavam numa briga judicial entre a empresa que tinha alugado e o dono do prédio. O judiciário entendeu a necessidade, liberou o hospital, e a partir daí nós fizemos o gripário, que foi o que salvou o atendimento, porque virou um volume tal de doente que a coisa ficou complicada. E nós somos dos poucos que não chegamos a ter problema de oxigênio. Por quê? Porque como a gente comprava em escala das empresas, elas nunca nos deixaram sem oxigênio. Nós chegamos a emprestar oxigênio para a região circunvizinha. Então, a partir disso, surgiu mais uma demanda. O que era? Era um hospital infantil. A população infantil era atendida um pouquinho no Ouro Verde e no 4º andar aqui do prédio do Mário Gatti. E aquilo já estava... Todo prédio de 50 anos, você imagina que complica. Quando a gente tem uma casa, a gente vê isso. Você tem que mudar a parte elétrica, a rede de gases, de eletricidade, hidráulica, porque com aporte de N equipamentos, a partir da década de 90, começou o desenvolvimento da tecnologia, que hoje é uma rotina de informática. Isso torna a medicina mais cara também, né? Mais cara, e a demanda por tecnologia aumenta, e a estrutura também. Então, desde o começo, nós percebemos que tinha que ter um hospital infantil. Como funcionou razoavelmente bem, nunca é o ideal, mas funcionou bem durante a pandemia, nós optamos por assumir isso daí e transformá-lo no hospital infantil, que hoje está vindo aí, que é o Hospital Mário Gatinho. Que, aliás, é uma estrutura fantástica. Bonita. Né? Não, quem entra lá fala... Foi feita para... E uma grande discussão dentro da prefeitura, inclusive, mas precisa hospital pediátrico, porque assim, tem sazonalidade. Tem época que você está cheíssimo e tem época que está vazio. Cara, a cidade de Campinas tem que ter hospital pediátrico, e tem que dar um reforço. Tanto é que Ouro Verde tem uma forte função nessa área pediátrica também. Quando o senhor fala atende a região, pessoal, as pessoas imaginam as cidades aqui, que fazem divisa, mas não é, né? Não, o grosso são 43 municípios da região, é 7, né? É uma região muito grande. Né? 4 milhões, 3,5, 4 milhões de habitantes. Então, é uma Belo Horizonte na vida, um pedaço do Rio de Janeiro. A gente sempre fala em torno de 20% e 30% da região de São Paulo, que é imensa, né? Então, Sérgio, há poucas semanas atrás nós tivemos o evento aí da necessidade do fechamento de hospitais importantes da cidade, da porta de atendimento, por causa do excesso de pacientes em virtude dos quadros de dengue e também de um pequeno repique da Covid. O que aconteceu foi muito estranho. Eu já falei, nós estamos reescrevendo a história das sazonalidades aqui, porque aconteceu o seguinte, a dengue veio forte, a gente já sabia que vinha desde novembro, nós estávamos nos preparando para isso, já tinha indícios de que ia ser semelhante a 2015, quando teve o maior pico de dengue da região, e a gente vinha se preparando, mas fica aquela dúvida, você não sabe o tamanho da história, né? E Campinas, a gente sabe, é muito... nós somos cercados pelas maiores estradas do Brasil. Então nós temos eu chamo de epidemia de acidentes. Na verdade, não passa um dia que não tenha coisa muito grave aqui. E com o advento, e aí entra a história também,
o advento das motos, que ficou muito forte a partir da década de 90, mas principalmente do ano 2000, nós temos cerca de 3 a 5 acidentes de moto por dia aqui. Bom, e o que vem aqui, vem para a PUC e vem para a Unicamp, óbvio. Só que nós somos porta aberta. A rede Mário Gatti e Ouro Verde, a gente não pode fechar, é a porta aberta. E a PUC e a Unicamp podem, eles têm um limite, quando chega no limite eles fecham. E não é tão usual, deu um pouco de mais de repercussão por estar junto com a dengue aqui, mas na verdade isso é meio frequente. A Unicamp fala, olha, estou no limite, por quê? Porque para parar de mandar doente que tem que ficar parado em maca na porta. Mas quando não tem para onde ir, é isso que acontece. Só que tem uma característica aqui diferente agora essa vez. Nós tivemos um aumento, estamos tendo um aumento em torno de 35% do movimento usual dos prontos-socorros e das UPAs. E do SAMU também, óbvio, né? Só que desses 35, em torno de 12 a 13 é a dengue. E os outros 20? São as doenças crônicas agudizadas e a gente acha que tem uma relação direta com o Covid, ainda a rescaldo do Covid. Então, só para você ter uma ideia, a gente costumava atender em torno de 1.200 pessoas por dia nas 4 UPAs, nós estamos atendendo perto de 2.000, 1.900, 2.000. E os prontos-socorros, Mário Gatti, Mário Gatinho e Ouro Verde, a gente atendia em torno de 900, estão atendendo 1.300, 1.200, 1.400, depende do dia. Segunda-feira, a rede Mário Gatti, passar 2 dias atrás, nós atendemos 3.250 pessoas num dia, em 24 horas. Recordes, né? É recorde. Então, isso o que acontece? Desgasta a equipe. Nós estamos pensando já em contratar um reforço para dar uma melhorada, para ajudar, porque adoece a equipe. Técnicos de enfermagem, enfermeiro, o cara fica num nível de trabalho tal que alguns adoecem, alguns pegam dengue também, né? Vamos combinar. E isso é muito complicado, então esse aumento e gera um custo, porque isso tem, à medida que você aumenta 35%, você aumenta 35% no teu custo de insumos. Então é um problema para o município que a gente precisa da participação do Estado e da Federação, não dá para o município segurar sozinho. E só para completar essa história do SUS, o SUS foi feito, e foi dizer, eu participei não, porque eu não tinha gestão à época, mas desde o começo eu participo do SUS, na época de 84, se não me engano, começou. E aí o que acontece? Ele começou modesto, de repente foi ampliando, e começou aquela municipalização da saúde, era tripartite, era município, Estado e Federação. Então, nessa época, como é que era a divisão financeira do custo? 40% do município, 40% da Federação e 20% do Estado, porque o Estado tinha outros aportes a fazer nas cidades aqui. Hoje, só para você ter uma ideia, coisa de... Estamos falando de 84, estamos falando de 40 anos depois, velho. 50 anos depois. 50 anos depois. Nós estamos falando o quê? O município hoje em Campinas coloca 77% do custo para o município, 21, 22% para a federação e 2 ou 3% para o Estado. Essa distorção vai ter que ser corrigida, que é insuportável, o município não aguenta, principalmente agora que estou tendo mudanças federais de diminuição da arrecadação do município. Então, é uma conta que essa evolução vai ter que acontecer, vai ter que ocorrer, e alguma coisa vai ter que ser mudada para que se sustente esse padrão de serviço, que hoje não é ideal, não está longe do ideal, mas é bastante melhor do que era 30, 40 anos atrás. Campinas investe historicamente mais do que a maioria dos municípios, mas Campinas manda, é muito mais. Você teria que investir em torno de 15%, a gente investe 25%, 26%. Teve época, teve governo que investiu 31% na saúde. Porque não adianta, é a demanda direta da população, né? Não tem jeito. E o que a gente vê normalmente na mídia, e até a importância da rede Mário Gatti poder se mostrar também o lado bom do que é feito, dessas cirurgias complexas, formação de alunos, o atendimento móvel de urgência, tem tanta coisa boa sendo feita aqui dentro, mas normalmente o que vai para a mídia, rede social, é algum evento, o dia que teve mais fila, tal. Como que isso está sendo feito? É o pronto-socorro. Veja bem, o gestor tem que entender isso, não adianta nem se queixar muito da mídia, porque na verdade é uma demanda da população. Notícia boa é bacana, é bonita, mas quando a pessoa, eu sempre falo, uma coisa é você fazer uma cirurgia plástica, que quando é bem sucedida é prazerosa, a pessoa melhora a autoestima, tudo, outra coisa é você ficar doente. A doença já abala psicologicamente a pessoa e a família em geral. Então a gente tem que ter uma visão, quando a pessoa chega num pronto-socorro, da vulnerabilidade dessa pessoa.
Agora, o duro é que tem pessoas extremamente agressivas que ofendem os funcionários que também estão trabalhando com dedicação. Então, essa conta é dura de se fechar, porque é difícil. Mas eu sempre acredito o seguinte, não adianta, a gente tem que estar evoluindo sempre. Então, quando eu assumi a gestão, eu combinei com o prefeito que uma coisa eu gostaria de fazer, mexer na estrutura. Porque o centro cirúrgico de um hospital de 50 anos, ele precisa receber raio-x, aparelhos, equipamentos de ponta. Se você não tiver estrutura dentro do centro cirúrgico, não dá. Eu, quando vim aqui, não me conformava, desde o tempo que eu trabalhava, eu vinha no pronto-socorro e o pessoal estava numa área externa, quando chovia, tem que correr, ficar encostado no aparelho para não tomar chuva. Isso não existe. Falei, cara, tem que mudar esse pronto-socorro. E o prefeito, atendendo, concordando, até estimulando isso, viu que a gente tem que, então, estamos numa reforma do pronto-socorro, que nada no serviço público é simples, né? O carro está andando, né? Está andando, você não pode parar de atender. Trocar a roda e o trocar a carro roda, aí fizemos licitação, um projeto muito interessante que vai dar uma melhorada violenta no atendimento, melhora o atendimento e melhorando o acolhimento, você melhora a angústia, diminui a angústia do paciente doente, né, da família dele, inclusive. Só que tudo público, você faz uma licitação. Faz a licitação, uma empresa ganha, sabendo tudo que tem que fazer. Aí, no meio do caminho, a coisa começa a não andar. Aí você é obrigado a fazer as punições, aí você tem que negociar, aí atrasa a obra. Você não pode simplesmente mandar embora e chamar outro. O preço, depois de feito a licitação, não pode ser mudado. Então é um xadrez difícil de completar, mas nós estamos caminhando. A minha perspectiva agora é inaugurar o pronto-socorro, a parte principal dele até o meio do ano agora, e completar tudo até o agosto, setembro. Por quê? Porque onde eu estou atendendo hoje, que era o antigo pronto-socorro infantil, vai ter que, depois de pronto, a primeira, os 3/4 principais vão estar prontos agora nesse semestre. Aí eu tenho que desocupar esse pedaço e complementar a reforma. Por isso que eu tenho mais uns 2 meses para acabar tudo. Mas, enfim. Eu tenho acompanhado lá, eu vejo que a acessibilidade, tem que o pensar conforto do paciente familiar que está aguardando, isso aí vai melhorar muito. Não, tem que melhorar, né? Porque não é muito atendimento, entende? Então, nós estamos com essa aqui, depois disso nós vamos atacar o centro cirúrgico e o 4º andar onde está a antiga pediatria, né? Hoje está vazio, mas a ideia nossa é fazer uma UTI só para paciente cirúrgico, que é outro gargalo imenso que nós temos. O pessoal quer operar e as vagas da UTI estão preenchidas, você não consegue, tem que cancelar a cirurgia porque não tem UTI para dar retaguarda pós-cirúrgica. Então a ideia lá em cima no 4º andar é fazer 9 leitos de UTI e 24 leitos de apoio, que vai servir de apoio para o pronto-socorro e para a oncologia. E melhorar o centro cirúrgico. Então, se eu conseguir, na minha gestão, deixar tudo isso já, o pronto-socorro pronto e o resto bem encaminhado, eu acho que eu estou cumprindo minha tarefa. E uma outra coisa que você não perguntou, mas eu gostaria de falar, eu estou fazendo um grupo de planejamento estratégico, já estamos razoavelmente avançados, porque na minha cabeça de gestor, eu acho assim, você tem que deixar o que vai acontecer. Não pode cada um que chega querer destruir o que foi feito e fazer novo para aparecer, digamos, português claro. Você tem que deixar um planejamento que você está aqui, você tem 4 anos de experiência, sabe o que precisa. Então, independente de quem estiver aqui no futuro, tendo uma linha de planejamento, isso fica mais fácil, mais organizado e mais planejável. Então, acho que isso vai ser uma coisa bastante interessante. O que precisa para o Mário Gatti, o que precisa para o Ouro Verde. Nós estamos investindo muito na UPA Leste, que é a única UPA, que é a única região de Campinas que não tem UPA. Então, nós já estamos com o terreno, já temos contratado o projeto executivo, que tem até o meio do ano para ser entregue, é uma coisa para a gestão futura. Mas por quê? Porque é a única região da cidade que não tem uma UPA, isso faz falta. Então é assim que eu acho que funciona o serviço público. Ninguém é indispensável, todo mundo é substituível, mas você tem que criar uma linha de ação para ter uma lógica. Eu acho que é assim que funciona. Eu vou citar algumas evoluções que eu percebi nesses últimos anos. Eu estou aqui no Mário Gatti desde 2003 e trabalhei no SAMU, trabalhei em todas as UPAs, no Mário Gatti, no Ouro Verde, dando plantão como médico e também na especialidade de bucomaxilo. Nesses últimos anos eu vi a descentralização efetiva das bases do SAMU, né, que ficam cada uma mais próxima da população daquela região, aumento de atendimentos no Ouro Verde. Fui conhecer a cozinha, fiquei impressionado com aquela estrutura que fornece alimento para toda a rede. Mário Gatinho,
a UPA Anchieta Metropolitana, eu acho que pegou já a transição da administração do senhor. Quais conquistas mais? O pronto-socorro sendo reformado? Outro dia, quando a gente entra na gestão, tem, não digo promessas, são programas propostas para a Rede Mário Gatti. E a única não cumprida, estava escrito lá, SAMU. Aí eu fiz um arrazoado junto com o doutor Stênio, que é o diretor das UPAs e do SAMU. Para o pessoal, não foi isso. Nós mudamos a nossa perspectiva. O terreno do lado da Praça Arautos da Paz era para ser o SAMU gigante. Quando nós entramos, surgiu a perspectiva da Sincamp, não sei se a população acho que não conhece, mas é onde fica a Secretaria de Segurança. É uma área enorme, próximo ao Cemitério das Saudades, ali, daquela região, e que nos foi ofertado a seguinte coisa: vamos fazer área de inteligência do município aqui. Então, a Secretaria de Saúde, a Rede Mário Gatti, pelo SAMU, e a Secretaria de Segurança, hoje tem uma estrutura que deve ser inaugurada totalmente em breve, de controle da cidade, através de telecâmeras, tudo. Então, o sonho nosso é assim, centralizar o SAMU, centralizar a regulação municipal, que distribui os pacientes por toda a estrutura hospitalar de Campinas, a Devisa, e aí a Secretaria de Segurança e a Secretaria de Educação, com câmeras em todas as escolas. Então, isso daí está muito interessante. Então, nós mudamos o conceito do SAMU, nós optamos por não fazer o prédio gigante na Arautos da Paz, descentralizar, como você falou, isso já está cumprido, já fizemos em todas as UPAs, tem um posto do SAMU especial com todos os requisitos necessários para chegar mais perto da população, quer dizer, a urgência ele está mais próximo. Toda essa área de inteligência, desde setembro do ano passado, já está funcionando na Sincamp, ficou muito legal lá. Então tem o pessoal que recebe as chamadas, que triam as chamadas, que encaminham as ambulâncias. E um ganho imenso que nós tivemos com o SAMU foi locar as ambulâncias. Isso não foi ideia minha, eu já peguei isso andando, mas na verdade nós aprimoramos isso. Por quê? Porque antigamente, e é uma coisa que no Brasil precisa mudar essa cultura, por exemplo, todo mundo gosta de receber ambulância. O deputado de dar e o prefeito de receber. Só que é um problema. Você pegava, como acontecia até 2010, vamos falar assim, talvez um pouquinho depois. Você pegava uma ambulância, ela quebrava, você tem uma licitação com uma empresa que vai fazer a correção. Então você tem que mandar lá, fazer um laudo. Ela ficava parada 30 dias. Então vivia sucateado o sistema do SAMU, porque é um sistema que você trabalhou lá 24 Passei horas. alguns apuros. É violento o negócio. E aí o que acontece? Locando, a gente faz o contrato. Hoje nós temos 3 UTIs e uma stand-by. Parada lá. Se quebrar, em 2 horas tem que ser reposta. Então nós não ficamos sem veículo. E mais 12 ambulâncias não UTIs, eu falo não UTI para a população entender, e que trabalham. Então nós temos 15 veículos hoje que funcionam, quer dizer, então tem um custo muito mais baixo, como se fosse uma locação de carro, e a gente tem a substituição imediata em caso necessário. Então esse foi um avanço. Então quando eu falei promessa não cumprida do SAMU, não foi assim, nós cumprimos de outro, nós mudamos o plano. Então acho que o SAMU está muitíssimo completo. Eu vi essa realidade das viaturas sucateadas, o medo que nós tínhamos de sair nessas viaturas. Insegurança até para quem trabalhava, quanto mais para o paciente. E às vezes a falta da viatura e depois passando por uma viatura em que você tinha climatização, inclusive para o paciente, para os profissionais, e sem medo, né, de estar com um amortecedor que pudesse quebrar, carro que desligava. Então, e aí o que aconteceu? Com o terreno que seria do SAMU, nós requisitamos, a prefeitura cedeu, já está tudo passado em nome da Rede Mário Gatti, e com esse plano nós vamos fazer, pretendemos, quer dizer, estou deixando planejado para fazer a UPA Leste. Eu falo, outro dia chegaram 3 vereadores pedindo uma UPA entre o São José e o Campo Grande. Eu falei, pessoal, não pode. A UPA tem uma estrutura federal, você tem que ter uma UPA para cada 250 mil habitantes. Então, Campinas comporta 5 UPAs. Simples, assim, por causa é baseado no IBGE, né, na população ditada pelo levantamento do IBGE. Então, hoje, falta uma. Então, qual o planejamento? Não é problema de construir. Eu sempre falo, hospital, UPA, UBS, construir é o de menos. O problema é manter, que é o pessoal, é toda a estrutura para você manter. Na verdade, é um mini hospital. Então, já tem que ser organizado, tem que ser planejado para que isso aconteça. Não dá para, eu vou fazer uma UPA, ela para no dia seguinte. Doutor Sérgio, e chegando agora, final do ano, já a gestão do senhor se completando, o que o senhor gostaria de deixar como legado
para a população, não só como gestor, mas como médico que participou de toda essa evolução do SUS em Campinas, da saúde em geral? Eu tive oportunidade, isso não é loas para mim, nem falsa modéstia, não é isso. Desde que eu me formei, eu tinha na cabeça o seguinte: o médico ele tem que atender o público, o convênio e o privado. Não tem porquê, eu acho que todo mundo tem o direito de acesso à boa saúde. E não é demagogia também falar isso, a minha cabeça funciona assim. Eu, graças a Deus, a vida inteira trabalhei para o público, para convênio e para o privado. E ninguém vai ficar rico com isso, não é isso, mas é satisfação profissional e você tem uma qualidade de vida boa. A evolução médica, é óbvio, falar, mas nunca vai. Eu não estou discutindo o Einstein, o sírio-libanês com o Mário Gatti. Isso daí nós estamos discutindo hotelaria. Uhum. Estamos discutindo equipamentos, mas hoje o que nós temos de equipamento de saúde pública, eu acho que é muito, muito significativo quando você compara com outros países. Não estou sendo imodesto, não. Você vai, é raro o país que você tem uma estrutura de atendimento público. Você tem uma ideia, os Estados Unidos, 30% da população não tem acesso à saúde a não ser privada. É um negócio complicado isso. Então, parece bobo. O que acontece no Brasil é que a gente tem ilhas de excelência e tem um monte de lugar ruim. É um país muito grande, então tem locais que você não tem o mínimo para a saúde. Então, eu acho que não é meu legado. O legado da medicina é tentar alcançar toda a população do país dando o mínimo de dignidade na saúde. É isso. Nunca vai ser 100%, até porque as coisas são muito difíceis. Mas o acesso numa doença, num câncer, eu acho que hoje você tem que oferecer. E você vê, depois que nós fizemos aqui, eu cheguei, já estava em andamento o prédio da oncologia. Nós terminamos a duras penas também por conta de licitações, atraso de obra, etc. e tal. E aí não foi culpa nem da empreiteira, nem da Rede Mário Gatti. Problema do Ministério de Liberação de Dinheiro, enfim. Botamos para andar. Então, hoje a gente tem uma oncologia de um padrão muito, muito, muito bom oferecido à população SUS. É um prédio novo, uma quimioterapia de ponta, um atendimento de ponta. Fizemos a radioterapia e também estou trabalhando pesadamente para que no futuro, provavelmente não nessa gestão, nem minha gestão, a gente tenha mais um aparelho de acelerador linear. Por quê? Porque a demanda é muito alta pelas patologias oncológicas. E aí volta a mesma coisa, o Estado já está pedindo vaga para a gente aqui. Trabalhou bem, aumenta a demanda. Mas eu acho que é isso. A ideia nossa é assim, na verdade, eu estou retribuindo um pouco para Campinas o que ela fez por mim. Porque eu vim aqui, criei profissionalmente, criei minha família. E eu acho que é isso que é importante. Cada um der um pouco, na soma sempre vai ser positivo. Para todo mundo. Eu visitei esse prédio da oncologia, fizemos uma reportagem com alguns pacientes e observa-se o paciente com uma doença grave, um câncer, em tratamento. E, incrivelmente, a maior parte dos pacientes que estavam ali com um bom humor, satisfeitos, sendo atendidos com muita humanidade, os profissionais provendo conforto. Então, é uma oncologia realmente é algo de se dar muito orgulho a todo mundo que faz parte disso aqui e a população também que tem que ver esse lado, né? Mas é o que eu falo, a angústia, veja bem, a angústia, hoje tem uma lei, hoje não, já tem algum tempo, uma lei federal que você tem 60 dias para fazer um diagnóstico e começar a atender o paciente oncológico. Isso é um desafio para a saúde pública, porque entre você atender, pedir um exame realizar, chegar ao resultado, mas eu acho que você dando uma estrutura, a pessoa sabendo que vai ser atendida, independente de como isso vai evoluir, porque cada pessoa evolui de uma maneira diferente, dá uma tranquilidade para ele e para a família. Outro dia, sugeriram, como estava com uma demanda alta de radioterapia, a própria empresa que está tocando a radioterapia aqui pediu para ampliar o horário de 19 para as 22 horas. E eu vi vozes falando, não, mas coitado, vai tirar o doente de casa à noite. Ele não está preocupado com isso. Ele quer ser tratado. Então, eu vejo hoje, é por isso que eu falo que a medicina mudou. Hoje, os equipamentos têm que trabalhar, para ser absolutamente sincero, praticamente 24 horas. Você tem que ter estrutura para isso. E você vê que os hospitais de ponta trabalham assim. Teve uma atitude, uma ação muito bem sucedida pelo governo do estado, não vou fazer política aqui não, anterior, em que eles fizeram corujões da saúde. O que é? Pegar as demandas de ultrassom, tomografia, ressonância, radioterapia, químio não, mas radioterapia, fazer de madrugada. Lotavam os hospitais.
Por quê? Uma Porque o cara demanda quer ser SUS em hospitais atendido. privados, né? Você sabe, nos hospitais privados, foi num contrato. É viável fazer isso hoje? Eu acho que não precisa, eu acho que hoje não tem necessidade de fazer isso, mas a gente ainda contrata. Eu sou absolutamente a favor de contratar serviço privado para complementar o serviço público, mesmo nas horas ociosas que você consegue um preço mais acessível e fazer a coisa rodar. Então, são ideias novas, não tem nada de ideologia nisso, mas você vive sendo combatido por ideologias que já estão antigas. Entende? Eu sempre falo, o mundo muda e a gente, à medida que fica velho, tem que ter a cabeça aberta para as mudanças. Mas quem vai mudar são os jovens, pode apostar nisso. O SUS sempre em evolução. O importante é que a base e o conceito esteja ali, né? Eu acho que ele tem que evoluir, ele também vai ser mudado, ele também vai sofrer críticas, enfim, tem que ser, a parte financeira vai ter que ser melhor resolvido, tem que ter mais agilidade, mas se comparar o que era e o que é, foi uma evolução gigantesca. Eu acho que a pandemia mostrou isso e a epidemia de dengue está mostrando também. Doutor Sérgio, muito obrigado pela disposição, disponibilidade de tempo de vir até aqui. As pessoas vão nos ver em vídeo, também em podcast, em áudio, né? Doutor Margatti veio ouvir radinho na época, né? Então nós voltamos à época do rádio, da rádia, né? Como se diz em algumas regiões do Brasil, e vai ter esse programa também no Spotify, e em breve outras plataformas. Mas só para completar, só para encerrar, na verdade, é o seguinte. Eu acho assim, a gente tem, que não estou fazendo aqui fazer propaganda do Sérgio Bisogni, não é isso. Eu acho que eu tenho que divulgar o que é a rede para o pessoal conhecer, valorizar e também criticar, óbvio, a gente tem coisas para aprimorar. E eu gostaria de falar que talvez uma das coisas que eu queira deixar agora aqui é esse memorial, voltar no início da nossa conversa. Eu acho que a história é muito importante. Você tem que mostrar como foi, como é, para poder valorizar o que se tem. Isso vai parar agora? Óbvio que não. Provavelmente esse memorial vai ter que ser insuflado, e daqui 100 anos, quando não estiver mais aqui, alguém vai estar mexendo com isso. Acho que a ideia é importante implantar, e sempre alguém vai dar sequência. E é um prazer estar aqui, na verdade é minha obrigação divulgar a rede para a população, e sempre à disposição, sempre que precisar. A história é longa, então não vai ser numa única coisa que nós vamos encerrar. E esse resgate que o senhor está fazendo é essencial. Saber a história para valorizar o que se tem hoje, né? Ver todas essas melhorias. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Obrigado. Espero ver o senhor mais vezes aqui para a gente contar mais causos. Estou à disposição. Então, tá bom. Pessoal, tchau. Até o próximo Podgat. Se puderem, por favor, compartilhe esse vídeo, porque já é um pouquinho desse aí, projeto de história do Mário Gatti e também da cidade de Campinas, que esse ano faz 250 anos. Tchau e até o próximo Podgat. Rede Mário Gatti. Compromisso com a saúde e educação.